Boa noite a todos aqui presentes, os que nos ouvem pela internet. Que a paz de Jesus esteja conosco nesta noite e sempre, né? Como sempre, iniciamos pelos recados da casa. Então, o primeiro é lembrar de desligar ou colocar no silencioso os celulares, para que evite, às vezes, de interferir em algum momento importante das tarefas. A outra coisa é o silêncio. Muito importante o silêncio, desde que a gente adentre aqui. Porque aqui já tem a equipe espiritual trabalhando, preparando, assistindo cada um, para quando a gente vai para o passe ou não, eles já estão nos assistindo. Então o silêncio, a prece é muito importante. E os fluidos que vamos doando aqui, durante a tarefa, no final, inclusive quando termina a palestra, também o silêncio, a prece é importante. Eles utilizam esses fluidos para assistir aonde há mais necessidade, seja alguém daqui ou fora. Então eles contam muito com o presencial de todos nós, para que esses fluidos possam ser bem aproveitados e eles possam fazer o trabalho deles melhor. A outra coisa é os recursos que a casa oferece. Então nós temos a biblioteca, temos bastante livro para empréstimo, temos livros para venda. Se alguém quiser livro novo que não tem aí, é só solicitar que nós providenciamos, né? E o atendimento fraterno que tem aí logo na entrada, ele é bom que seja divulgado, que seja às vezes orientado pessoas que precisam, ou a gente mesmo se precisa, passe pela entrevista e é feita uma triagem. E pessoas que possam cruzar nosso caminho precisando, vamos estar orientando, né? Se é no sábado, chegar aqui às 17h30, para dar tempo de passar pela entrevista, vir para a palestra. Se é na terça, às 19h30, que é muito útil, é importante. Se é importante para nós, é importante para outros irmãos também, né? E vamos agora à psicografia da noite. Obreiros do Senhor. Há muito tempo pleitearam essa experiência que estão vivenciando nesta casa bendita. Tudo foi orquestrado a fim de que aqui se encontrarem todos, cada qual a sua tarefa, a sua parte. E o trabalho se realiza. Trabalho este muito atentamente planejado com antecedência a cada plantão desta casa. Os espíritos não cessam de trabalhar, e nós os aguardamos aqui chegarem para concluir nossas deliberações. Não percam tempo, assumam cada qual sua cota de labor. Não há espaço para improviso. Devemos cumprir nossos compromissos com a mesma retidão e seriedade do trabalho do ganha-pão. Não percamos oportunidades de aumentar nossas moedas do céu. Elas se acumulam ao lado de cada tarefeiro. A oportunidade vale ouro. A vida escoa rápida e às vezes de forma repentina. Muito será pedido a quem muito foi dado. Estamos aqui reunidos em nome do Mestre que nos proporciona esta dádiva de ser um servidor. Este núcleo se prepara para crescer espiritualmente. Precisamos do máximo empenho de cada um. Não é feito sem contarmos com a sua colaboração. Aliás, nada é feito sem contarmos com a sua colaboração. Estamos conectados deste lado, ao de vocês, e somente juntos conseguiremos avançar, porque o plano é para este lar de bênçãos. Que o Pai Amantíssimo nos cubra de bênçãos e nos dê força para mantermos a sua deliberação. Mensagem recebida aqui nesta casa no dia 15 de agosto de 2023.
E agora então vamos para a prece, nos preparando para o Evangelho que será trazido pelo nosso irmão Carlos. Não é o Carlos Lima, é o Carlos que está aqui entre nós. E que possamos vibrar com ele, aprender, nos prepararmos para ir nos tornando homens de bem. Então elevemos nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre. Senhor querido, aqui estamos em vosso nome, em busca de lenitivo, de aprendizado e também doando um pouquinho de nós para que os tarefeiros espirituais possam realizar verdadeiramente as tarefas que a eles competem. Então vibremos pela palestra, pelos passes, pela mediúnica, e que a paz do Mestre desenvolva nestes momentos tão felizes. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos. Como o irmão já disse, meu nome é Carlos. Eu nunca tive o prazer e a oportunidade de estar aqui no sábado, já vim algumas vezes na casa na terça. Tenho frequentado a casa às terças-feiras. E antes da gente falar realmente sobre o tema da palestra de hoje, Pai Nosso, tem algumas considerações que eu gostaria de estar fazendo sobre a oração. Provavelmente todo mundo que está acostumado a frequentar uma casa espírita, a assistir às palestras que são dadas, já ouviu as maneiras como Jesus nos ensina a fazer oração. Ele diz que devemos nos recolher a um quarto, que não precisa ser necessariamente se trancar num quarto, mas significa nos recolhermos dentro de nós mesmos, buscando calma, serenidade, e aí fazermos a nossa oração. Também foi dito que para Deus, para os espíritos, o que realmente importa na oração não são as palavras, não é a beleza da palavra, não é a poesia das palavras. Existem pessoas que têm dom da oratória, quando fazem oração, fazem aquelas orações lindas. Não que isso seja errado, é gostoso quando a gente escuta uma oração, né? Bonita, quando escuta um texto bonito. Mas para Deus, para os bons espíritos, o importante, na verdade, não são as palavras que dizemos, mas sim o sentimento que empregamos nelas. Inclusive, talvez fosse possível ao ser humano fazer orações apenas expondo o seu sentimento a Deus. Existe uma canção que eu gosto muito, agora fugiu o nome, acho que é Renato Teixeira, Romaria, onde ele tem uma frase que eu acho lindíssima. Me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir em romaria e prece a paz dos desaventos, mas como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar. Mas apesar da importância da prece estar baseada na pureza de sentimento, as palavras também são importantes, e são importantes para a gente. Nós, as pessoas, os seres humanos, nós pensamos através de palavras. Ninguém consegue, é difícil a gente pensar sem palavras. A gente cria os nossos conceitos, os nossos pensamentos, a gente toma consciência daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja, a gente exterioriza isso através de palavras. E dentro dessa figura, a gente vai cair também naquela questão das orações modelo. Existem várias orações que são modelo e elas têm dupla finalidade. A primeira finalidade da oração é servir de exemplo realmente para a gente. Se a gente tem dificuldade, às vezes, de formular os pensamentos, de ordenar os pensamentos, aqueles modelos de oração, eles ajudam a gente a direcionar o nosso pensamento. Mas elas têm uma segunda finalidade que é mais importante. Se a gente prestar atenção, toda oração necessariamente traz também um ensinamento. Algumas orações como Cáritas, como a oração de São Francisco, que é uma oração que eu gosto muito, inclusive ela me remete muito à minha juventude, já faz um tempinho, não tanto tempo assim, né? Mas é uma oração que para mim era muito importante, especialmente na versão cantada. E
a importância da oração nesse sentido, de ordenamento de ideias, mas também de aprendizado, ela fica destacada no Evangelho segundo o Espiritismo, que dedica um capítulo inteiro a preces espíritas. Se a gente for ler esse capítulo, às vezes as pessoas passam meio que batido por ele. Antes de cada oração tem um preâmbulo, tem uma explicação do porquê daquela oração. Cada explicação daquela, cada oração daquela é uma aula de Espiritismo. Elas são baseadas nos ensinamentos da doutrina. E os espíritos, quando Kardec foi criar aquele capítulo, eles determinaram, pediram, que esse capítulo fosse aberto com uma oração específica. Uma oração que, curiosamente, é uma oração pequenininha, curtinha, poucas palavras, poucas frases, mas que tem uma profundidade. Aliás, Kardec já dizia que a gente reconhece um espírito quando ele é muito evoluído, porque ele fala muito pouco e diz muito. Meu pai brincava e chamava isso de falar curto e grosso. Fala pouco, mas diz muito. E essa oração pequenininha, que é o Pai Nosso, ela consegue encerrar nela toda a maneira como nós nos relacionamos ou deveríamos nos relacionar com Deus, como a gente deveria se relacionar com a gente mesmo e como a gente deve se relacionar com as outras pessoas, com os nossos irmãos, com a sociedade. O Pai Nosso, ele talvez seja a oração mais completa que existe, apesar de ser talvez a mais curta. A gente aprende desde cedo o Pai Nosso, desde criancinha. Muita gente aqui, eu acho que falava o Pai Nosso porque os pais ensinaram. Mas muitas vezes a gente não se dá conta do que a gente está falando. No Pai Nosso, nós pedimos, nós louvamos, nós agradecemos. Olha, as 3 finalidades da prece. A prece é feita para pedir, agradecer e louvar. Nós fazemos as 3 coisas. Mas uma coisa que muitas vezes a gente não percebe: no Pai Nosso a gente não só pede, a gente também se compromete, a gente se predispõe, a gente promete tomar certas atitudes e certas condutas. E às vezes a gente reza tão automático que isso acaba passando. Então vamos lá. Logo no começo, Pai Nosso que estás nos céus. Hoje parece meio simples para a gente, mas quando Jesus disse Pai Nosso, ele já mudou um paradigma. Na época dos judeus, na época dos hebreus, você não chamava Deus de Pai. Deus era o Senhor. Deus era aquele Deus ríspido, duro, muitas vezes até para o judeu, Deus da guerra, que liderava os exércitos israelenses. Jesus muda o paradigma. Ele traz para um Deus bondoso, amoroso, um Deus de amor, de compaixão. Então ele chama Deus não mais de Senhor, mas ele chama Deus de Pai. Ele usa a figura masculina porque seria o padrão da época, mas se alguém aqui quisesse dizer Mãe Nossa, poderia dizer, e a oração não seria mudada em nada. E quando nós dizemos também Pai Nosso que estás no céu, nós estamos admitindo uma coisa. Primeiro, se eu estou chamando Deus de Pai, eu estou admitindo a minha filiação divina. Eu estou admitindo que eu sou filho de Deus. E uma coisa interessante, já repararam que o Pai Nosso a gente não reza só para a gente? Que o Pai Nosso é falado no plural? A gente não fala, meu Pai que estás no céu, venha a mim o vosso reino. A gente diz Pai Nosso. Então eu estou dizendo que Ele é meu Pai, mas eu aceito que Ele é Pai de todo mundo. E se Ele é Pai de todo mundo, eu também estou aceitando que somos todos irmãos, diante dessa filiação divina. E quando eu digo estás no céu, é porque Jesus não poderia dizer universo. A gente está falando de outra época, outro tempo, mas a gente está querendo dizer céu aqui no sentido de hoje a gente pode interpretar como tudo. Paulo já dizia, tudo está em Deus, tudo se move em Deus criado, em Deus nos movemos. E quando nós falamos santificado seja o vosso nome, nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos dizendo que aceitamos Deus, como diz o Espiritismo, como a inteligência suprema, como a causa primária de todas as coisas, como criador de tudo, como responsável pela nossa criação, o que já é motivo muito grande. E glorificar é quando nós
louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus, não por causa de uma graça específica. Então aqui nós estamos louvando a Deus, estamos reconhecendo a sua grandeza, a sua infinita justiça, a sua infinita sabedoria, a sua onipotência e a sua justiça total. E aqui tem uma frase que eu gosto muito: venha a nós o vosso reino. Já repararam que a gente não pede aqui para Ele levar a gente para o reino dele? Que a gente está pedindo para o reino dele vir. E é vir para onde? É para os nossos corações, é para a nossa alma, mas é para esse mundo aqui também. Sermão da montanha: benditos os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando a gente fala, venha a nós o vosso reino, eu estou pedindo, claro, existe uma acepção espiritual de interiorização, de que seu reino se faça dentro de mim, que eu seja capaz de exteriorizar esse reino que é dele, mas nós estamos pedindo sim que esse reino venha também aqui para a terra. A gente está pedindo que o reino de Deus se faça aqui na terra. Mas quando a gente pede isso, olha, nada. Existe no Espiritismo uma lei que a gente chama de lei do trabalho. Lembra que eu falo sempre quando eu dou as palestras que não existe nada no Espiritismo que seja solto, isolado, tudo vai se encaixando? A gente não está pedindo para isso acontecer de graça. Se eu quero que o reino de Deus se faça dentro de mim, se eu quero que o reino de Deus se faça aqui na terra, eu estou me comprometendo a trabalhar por isso. Eu estou me comprometendo a fazer a minha parte. E como é que a gente faz a nossa parte? Primeira coisa, cumprindo as leis de Deus. Se nós cumpríssemos as leis de Deus, a mais básica, que também é a mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, o mundo já seria bem melhor. Se nós cumpríssemos a lei de caridade, a lei de justiça, amor e caridade, que é a última lei moral que aparece nos livros dos Espíritos, o mundo seria melhor. Deus nos deu todas as leis, gravou essas leis na nossa consciência. E se o mundo, é claro, esse mundo é um mundo de provas e expiações, a gente sempre vai ter problemas. Mas tem muito problema que a gente tem, não porque era para ter, simplesmente a gente tem porque nós não seguimos as leis de Deus. Se nós amássemos o nosso irmão como a nós mesmos, nós não teríamos pelo menos 3 guerras em andamento. Se a humanidade amasse, cada um amasse o seu irmão como a nós mesmos, nós não teríamos tanta desavença, tanta violência familiar. Deus criou o mundo perfeito, a parte dele Ele fez. Nós temos que fazer a nossa parte. Quando nós dizemos, venha a nós o vosso reino, eu estou me comprometendo a fazer isso. E, entre outras coisas, eu estou me comprometendo a pelo menos tentar seguir as leis de Deus. E agora vem a parte mais difícil. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu costumo falar que normalmente quando a gente reza essa frase, lá bem dentro da gente, bem escondidinho, bem oculto, tem uma frasezinha por baixo, uma frasezinha subliminar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, mas por favor, seja igual à minha, seja igual à minha. Instintivamente a gente faz. Às vezes eu falo isso em tom de brincadeira, né? Mas a gente às vezes faz isso porque é natural. Gente, a gente é humano e a gente ainda não é perfeito, a gente está muito longe de ser perfeito. O Espiritismo divide os espíritos em 3 categorias: espíritos imperfeitos, nós aqui, espíritos bons, que não é dizer que o espírito é bonzinho, é um nome que se dá a uma categoria, e espíritos perfeitos, é de Jesus, e dizem que perfeito mesmo, o único que encarnou na terra, Jesus. Porque muitas vezes, quando a gente ora, quando a gente pede uma coisa, não é porque a gente está... Pode até ser egoísmo, mas a gente não está sendo de propósito. Quando a gente pede, por exemplo, que dê certo um negócio para a gente comprar aquela casa, porque eu não tenho casa, eu preciso de uma casa,
A gente não quer uma bicicleta, a gente não quer o carro, mas às vezes pode ser que não seja o momento da gente ter aquela casa. O pedido é sincero e a gente tem que pedir sim, tá? Não é errado pedir. Quando a gente pede por alguém que está doente, vamos ser sinceros, a gente fala, seja feita a vossa vontade, mas lá no fundo a gente quer que a pessoa fique curada. E é por isso que eu digo que essa passagem é a mais difícil, pelo menos para mim. Agora, nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente acha que deveria acontecer. E é por isso que a gente diz, seja feita a vossa vontade. Aqui é um exercício de humildade. Aqui é um exercício de entender que a nossa visão do mundo é limitada. Nós enxergamos o aqui e agora. Nós enxergamos a nossa vida nesse momento. Nós não sabemos de onde viemos. A gente sabe, várias reencarnações, a gente vem evoluindo, mas nós não sabemos o que fizemos, o que passamos. Nós não temos esse conhecimento agora. Quando a gente desencarnar, a gente pode ser que tenha, mas agora a gente não tem. A gente não sabe para onde a gente vai. A visão de Deus é a visão do todo. Ele sabe o nosso começo, Ele sabe o nosso presente e Ele sabe o nosso futuro. Aquilo que a gente entende que é bom para a gente agora, isso é bom talvez na nossa visão, mas pensando no fato de que a nossa alma é imortal, pensando que nós vamos viver uma vida com várias reencarnações, pensando que a nossa função aqui na Terra é o nosso aprendizado, o nosso aperfeiçoamento, pode ser que aquilo que a gente está pedindo não seja realmente o melhor para nós. E aqui é uma lição de humildade, onde nós entendemos e nós acreditamos, e aqui a gente está falando de lei de obediência, resignação. Aliás, eu estava conversando com o Senhor, se a gente for pegar e destrinchar o Pai Nosso, dá 4 evangelhos, para cada tema dá para fazer um evangelho diferente. Já falei pelo menos 2 ou 3 leis, estou falando mais uma, lei de obediência, mas é uma obediência que decorre não de submissão. A obediência que o Espiritismo ensina é aquela obediência que decorre do conhecimento, de eu saber que e acreditar que, respeitando as leis de Deus, cumprindo as leis de Deus e respeitando a vontade de Deus, isso vai ser bom para mim. Então, quando eu digo, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, eu estou sendo humilde o suficiente, ou pelo menos deveria estar, estou dizendo que sou, estou tentando ser, para dizer, eu quero isso daqui, mas é o Senhor que sabe o que é melhor para mim, é o Senhor que sabe o que é melhor para aquela pessoa. E se não aconteceu o que a gente quer, é porque não era. E aí cabe o quê? A resignação. É fácil? Eu falo, para mim pelo menos eu falo, essa é a frase mais difícil do Pai Nosso, porque eu já tive os meus momentos de querer muito uma coisa e não acontecer, e não foi fácil entender que aquilo, com certeza, era porque era o melhor que tinha que acontecer. Mas é esse exercício de humildade a que a gente se coloca. E assim na terra como no céu. E aí a gente volta naquela história, né? Trazer o mundo, aquilo que eu falei. A gente não pede para Deus levar a gente para o reino dele, a gente pede para o reino dele vir para a gente. E aqui a gente meio que reitera isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aqui a gente pode interpretar também de novo de 2 jeitos. A gente pode estar falando daquele pão espiritual, daquele pão que alimenta a nossa alma, e o Evangelho diz, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra. A gente está falando justamente desse pão que nutre a nossa fé, que alimenta a nossa resignação, para quando de repente a vontade do Pai não é exatamente a nossa vontade. A gente está falando desse pão que alimenta a nossa crença, a nossa fé, a nossa determinação. Mas a gente também está falando aqui do pão físico, sim. Eu costumo brincar. Se você vê um indigente na rua, antes de falar de Deus para ele, dá comida. Porque o prato de comida vai ser muito mais útil para ele naquela hora
do que você querer falar para eles, ele não vai nem estar te ouvindo, porque quem está morrendo de fome não consegue escutar. Então a gente está falando não só do pão, mas a gente está falando das coisas da vida material, especialmente aquilo que é necessário para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência. Claro que ninguém vai estar pedindo aqui supérfluo. A gente está falando realmente de comida, de alimento. No Livro dos Espíritos tem uma questão que diz que numa sociedade que fosse dirigida segundo os ensinamentos de Jesus, ninguém morreria de fome. Ainda no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é necessário, já que a gente vive num mundo de provas e expiações e a felicidade plena e completa não existe no mundo de provas e expiações, o que seria necessário para que a gente pudesse pelo menos ter aquela felicidade relativa que é possível nesse mundo? A primeira resposta foi a posse do necessário. Olha, foi uma resposta de bens materiais. Não estou falando de supérfluo, não estou falando de carro de luxo, de iPhone, não. Mas a posse do necessário. E nada mais é necessário que o nosso alimento. Consciência tranquila, a segunda coisa, e esperança no futuro. Sem essas três coisas, um ser humano não consegue viver de forma digna. E a nós todos cabe o quê? Através da lei de justiça, amor e caridade, trabalhar para que todo mundo faça isso. Lembra quando eu falei, quando a gente diz, venha a nós o vosso reino, a gente está se comprometendo a trabalhar para que o reino dele possa se formar aqui? No reino de Deus, com certeza ninguém vai passar fome. Ninguém vai morrer de fome. A parte dele ele fez. A gente só não aprendeu a distribuir a comida ainda para todo mundo. Terra, planta, comida, tem de monte. Se a gente aprendesse a dividir. Quando eu falo a gente, eu estou falando de humanidade também, tá? Mas de vez em quando a gente fala, eu sempre uso o exemplo da Covid. Governo falando não vai faltar nada porque a indústria de comida não vai parar. Eu fui no mercado, o pessoal estava levando de tonelada de coisa para casa. Eu não consegui entender até hoje por que se comprava tanto papel higiênico. Acho que o pessoal estava morrendo de medo de acabar papel higiênico. Eu nem ia comprar, meu filho falou assim, pai, se fosse você eu comprava. Eu falei, não, eu compro depois, eu tenho lá em casa. Pai, o pessoal está levando de 4, 5 pacotes. Eu falei, é melhor eu comprar um. Quase que faltou comida mesmo, não porque ia faltar, mas é porque aquela história, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Olha só, nessa hora eu poderia ter falado essa frase do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino? Será que eu fiz a vontade dele? Acho que não, né? Mas a gente faz. Então o pão nosso aqui é sim aquele pão espiritual, é aquela, quando a gente pede em oração força, fé, a boa orientação, uma boa intuição para poder vencer os obstáculos, mas é sim o pão nosso, é sim aquilo que a gente precisa, isso eu me comprometo com isso. Agora, Deus também não vai chegar e servir na bandejinha, tá? O que Deus vai fazer? Tudo bem, tem a história do maná na Bíblia, comida caiu do céu, mas normalmente o padrão é, eu estou querendo, porque existe a lei do trabalho, eu falei que todas as leis se interrelacionam, que eu tenha as condições de, com o meu esforço, com o meu trabalho, obter o meu sustento. Mas eu também estou sendo humilde o suficiente para dizer que se por um acaso eu tiver que passar por uma provação que seja tão forte, tão grande, que às vezes eu me vejo até incapacitado de buscar esse sustento, que Ele então me proveja o mínimo, me proveja o que comer. E eu acredito sinceramente que quando isso é pedido de forma sincera, de coração, Ele não vai deixar isso, Ele não vai abandonar. Sempre vai aparecer uma alma, uma pessoa caridosa que talvez possa nos ajudar. A gente está sendo humilde de reconhecer que a gente pode passar por essa situação. E se acontecer isso, eu não vou me revoltar, eu não vou ficar achar que Deus não existe. Eu vou entender que, sei lá, tinha que passar. É uma provação.
Vou tentar trabalhar e lutar para melhorar, para poder sair dessa situação, porque resignação não é conformismo, não é aceitação pura e simples, é aceitar aquilo que não pode ser mudado sem rancor, sem raiva. Mas eu posso sim trabalhar para melhorar, estudar para melhorar. Então aqui também é um exercício de humildade, de que muitas vezes eu vou depender sim da bondade de Deus, para ter essa fé que me alimenta, que me sustenta, mas às vezes até mesmo para ter o alimento do meu corpo físico. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu estou estourando o tempo, né? Já rapidinho já acabo. Essa também é uma parte mais ou menos complicadinha, né? Porque pedir perdão é fácil. Para algumas pessoas até isso é difícil. Já perceberam? A pessoa está errada, mas ela não dá o braço a torcer. Agora, se pedir perdão às vezes não é fácil, imagina perdoar. E eu sempre falo que nessa oração, ela tem uma coisa que eu chamo muita atenção. Perdoai as nossas ofensas, e olha que a gente está sempre precisando do perdão de Deus, eu pelo menos umas 2 vezes por dia, todo dia. Mas a gente está falando da mesma forma que eu perdoo. Lembra aquela parábolazinha do camarada que pede perdão das dívidas lá para o rei, e depois ele não perdoa o cara que devia para ele, aí o rei fica sabendo, vem cá meu querido, quer dizer que eu perdoo você de 500 mil, e você não consegue perdoar o outro de 500 conto? Vai pagar os 500 mil agora ou vai para a cadeia. Quando a gente fala perdoar, e assim como nós perdoamos, a gente está criando um parâmetro. Eu meio que estou pedindo assim, Pai, a mesma severidade que eu usar para julgar o meu irmão, é a severidade que o Senhor tem que usar para me julgar. E aí eu estou jogando contra o meu próprio time, percebem? Se eu sou muito rigoroso no julgamento do meu irmão, se eu sou muito severo nesse julgamento, eu estou pedindo para Deus ser rigoroso comigo, ser severo comigo. Eu acho que o mais inteligente era não vamos ser tão exigentes. A gente sabe que todo mundo é imperfeito. Não estou dizendo que ele vai passar a mão na cabeça, perdoar não é isso. A gente cobra, mas perdoar é conseguir se livrar daquele sentimento de rancor, daquele sentimento de raiva, aquela vontade de vingança. Perdoar não tem isso. E é até ajudar a pessoa se ela precisar. E ainda estou fazendo um favorzinho para mim mesmo, né? Eu falei, olha, estou sendo legal, Deus, com o dia que você, né? Você pode ser legal comigo também, né? Não seja tão exigente, porque eu sei que eu sou, assim, bem falho. Estou falando, aí eu falei por mim, tá? Não conheço vocês. Por mim eu sei que eu posso falar. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. A primeira coisa que passa na nossa cabeça é livrar a gente do assaltante, do bandido, né? Quando eu sair daqui que ninguém bata no meu carro, tomara que ninguém bata mesmo. Mas, claro que a gente também está pedindo, né, esse tipo de coisa aqui. Mas, na verdade, o maior mal que a gente tem que pedir que Deus nos livre é o nosso mal mesmo, é o nosso mal que nasce dentro da gente mesmo. Não nos deixe cair em tentação. Gente, o que é cair em tentação? Se deixar levar por vícios. Vícios aqui são defeitos, tá? Não estou falando necessariamente de, sei lá, vícios físicos. Inveja é vício, dentro da doutrina. Orgulho demasiado é um vício. Tudo que não é virtude, que é defeito, é vício. Ou é virtude, ou é vício. E essas coisas não vêm de fora para a gente. Essas coisas nascem de dentro da gente. Carlos, mas tem aquele espírito que vem na nossa orelha. O Espiritismo ensina que o espírito só vem na nossa orelha se ele achar uma brecha. Se não tiver brecha, ele chega na nossa orelha e não encontra espaço, não encontra audiência. Mas a gente é imperfeito. E tudo bem que a gente é imperfeito. Eu sempre falo, o espírita, o cristão, a pessoa de bem, se reconhece não pela perfeição, mas pela vontade de melhorar, pela luta da melhora. Então, quando a gente fala, não deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, é para que Ele nos permita a ajuda do nosso anjo da guarda, dos bons espíritos, que eles possam estar sempre do nosso lado, nos intuindo, nos orientando,
tentando nos conduzir, quando eles percebem que a gente está dando brecha para chegar um irmãozinho não tão iluminado, um irmãozinho não tão consciente das leis de Deus, não que eles não vão deixar o Espírito chegar, tá? Vamos lá, anjo da guarda não é guarda-costas, não confunda as coisas, ele faz o papel dele. A gente vai escutar quem a gente quer, mas ele vai estar lá dando bom conselho. Não faz isso, não é legal. Agora, se a gente quiser escutar o outro, ele não vai amarrar a gente, ele não vai amarrar uma corda no pescoço e puxar para o outro lado, tá? O trabalho é sempre nosso. E por fim, a gente costuma dizer em algumas igrejas, no final, uma palavrinha chamada amém. Amém, que significa que assim seja. Ou seja, eu falo tudo isso, eu peço tudo isso, eu agradeço tudo isso, eu me comprometo a fazer tudo isso e assino embaixo, que assim seja. O senhor faz a sua parte, que eu vou fazer a minha. Que ele vai fazer a parte dele, ninguém tem dúvida. Se a gente vai fazer a nossa, depende de cada um. E a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui é que o Pai Nosso não seja só uma oração que a gente aprendeu quando era criança e que a gente fala meio que dormindo à noite quando vai para a cama, mas que o Pai Nosso seja um guia, seja um manualzinho de instrução na maneira como nós nos comportamos, na maneira como nós devemos viver. Que o Pai Nosso não sejam apenas palavras, que nós não apenas rezemos o Pai Nosso, mas que principalmente, e não é fácil, sei que não é, que nós vivamos o Pai Nosso. Uma boa noite a todos. Coração, beijo no coração de vocês. A música se põe um pouco mais baixinho. E eu quero inicialmente, em nome de todos, agradecer ao Carlos pelas reflexões do Pai Nosso, passo a passo, lembrando que todas as religiões cristãs proferem essa prece, só que ainda nem todos de nós, levando a sério a nossa parte de colocar em prática no dia a dia cada ensino de Jesus em cada frase do Pai Nosso. Então, ao irmão Carlos, nossa gratidão. E elevemos agora nossa gratidão a Deus, nosso Pai Criador, por nos colocar tantas oportunidades de elevação, de crescimento espiritual nesta reencarnação. Elevemos nossa gratidão a Jesus, nosso Mestre, por nos ensinar todos os caminhos que nos levam à paz, todos os caminhos que nos ensinam a colocar em prática as leis divinas que são do universo, não apenas da Terra. Agradecer a espiritualidade elevada, aos bons espíritos, aos nossos mentores, nossos anjos guardiães, por nos amparar, por nos inspirar, por nos proporcionar que caminhemos seguindo os passos de Jesus. E agora convido a todos a levarmos nossa prece, nossas vibrações, nosso pedido a Jesus e as suas falanges, para aqueles que sofrem, onde haja uma dor, onde haja um desespero, onde haja aflições, que a espiritualidade possa levar nossa doação de amor, nossos bons fluidos, para que sejam esses irmãos consolados, assistidos, tratados, onde estiverem, sempre com a presença desses benfeitores, em nome de Jesus, nosso Mestre. Pedimos também pelos nossos lares, que nos acolhe nesta vida, pedimos por nós mesmos, que possamos retornar aos nossos lares, aos nossos afazeres, com a luz do Mestre, com o passo a passo do Evangelho, da oração do Pai Nosso, em nossos corações. Que assim seja, com a graça de Deus.